Olá pessoal, nós vamos nessa nossa aula discutir um tema importantíssimo para a área do treinamento como um todo, da educação física, fisioterapia, exercício e treinamento como um todo, que é o conceito de carga de treino. Esse é um conceito básico da nossa área, principalmente da área da educação física e do treinamento, mas que ainda tem uma série de incompreensões por parte dos profissionais, dos estudantes, e também de boa parte dos profissionais da área. Vamos lá, quando nós falamos então em carga de treino, o que significa para a gente carga de treino? Um conceito já bem equivocado e muita gente pensa, por exemplo, no âmbito de musculação, fica todo mundo usando o termo carga como sinônimo de peso. Ó, põe uma carga aí de 20 quilos, põe uma carga de 50 quilos aí. Está errado esse tipo de utilização do conceito de carga de treino. Porque carga não é peso. Porque ninguém pergunta com qual carga eu estou. Escuta, com qual carga você está? Você engordou, você está com quantas cargas agora? Isso não tem, é um conceito meio... Não dá para entender por quê, né? A área começou a substituir carga por peso por carga, carga por peso, uma coisa sinônimo da outra. Em teoria do treinamento, carga de treino é algo muito maior, muito mais complexo. E o peso é um pedacinho desse tamanho da carga do treino como um todo. Portanto, o conceito, né, a utilização como sinônimo de peso e carga está errada no ambiente, por exemplo, de treinamento de musculação. Vamos parar com isso. Ó, professor, mas eu vi isso num livro. Joga fora o livro, né, porque está errado. Está errado. Por quê? Carga de treino, gente, o que é? Carga de treino é, por definição, a solicitação funcional global imposta ao organismo pelos estímulos de treino. Solicitação funcional global imposta ao organismo pelos estímulos de treino. Professor, o que significa isso? Solicitação funcional, o que é isso? O quanto eu estou sendo exigido de funcionamento, eu, o organismo. Então, se eu fizer uma série na musculação, com um peso X, um número de repetições, se eu for correr por tantos quilômetros por hora, por tanto tempo, tudo isso exige de funcionamento, de uma mudança no funcionamento de cada um dos órgãos e sistemas. Tudo isso solicita, o coração tem que aumentar o bombeamento, o débito cardíaco, porque o músculo está pedindo mais sangue e mais oxigênio. O sistema nervoso central começa a mudar o recrutamento dos músculos como um todo para atender um determinado padrão de movimento. A liberação de determinados hormônios, principalmente metabólicos, aumenta, muda para poder subsidiar as mudanças metabólicas em função do aumento da demanda metabólica para o músculo. O sistema respiratório, o pulmão, começa a aumentar a ventilação para eliminar mais do CO2 que está sendo produzido. Os mecanismos de regulação da temperatura começam a ser acionados para aumentar a sudorese, para evaporar mais, para perder mais calor. Espera aí. Então muda muito o funcionamento do organismo em relação àquilo que era a sua homeostase, aquele seu equilíbrio homeostático quando eu não estava fazendo exercício. Isso é o que representa o quanto cada órgão e sistema foi solicitado, foi exigido no seu funcionamento para atender às demandas metabólicas dos músculos que estão em atividade. Então, se eu tiver um músculo pequeno, trabalhando como rosca direta no bíceps, numa rosca direta, ou num leg, um músculo grande, é óbvio que a solicitação de funcionamento para cada órgão e sistema é completamente diferente. Só isso já muda a carga do treino. Então a carga, gente, com essa definição e entendendo o que isso significa, ela nada mais é do que o estresse de treino. O que é estresse, professor? É aquilo que rompe com a homeostase. O exercício, uma sessão de treino, rompe com o equilíbrio homeostático. Rompe quanto? Isso. Tem uma ruptura enorme com a homeostase, isso vai determinar o quanto houve de estresse, o quanto houve de exigência, o quanto houve de ruptura desse estresse, o quanto houve de ruptura da homeostase, o quanto teve de ameaça, de agressão para o organismo. É isso que faz o organismo depois, com a repetição sistemática dos estresses, da exposição do organismo a um determinado agente, uma condição de ameaça, de impacto extremo, intenso sobre ele, que obriga o organismo a promover aquelas famosas adaptações orgânicas aos estímulos de treino, repetidos, não é um único treino que muda. Então entendam, a carga é sinônimo de estresse, ruptura homeostática, ameaça, entre aspas, agressão para o organismo, deixa o organismo em estado de alerta. Muito bem.
Para que eu tenha essa carga, portanto, o quanto isso vai representar para o organismo, qual é o nível de ruptura homeostática, qual é o nível de estresse, qual é o nível de exigência de funcionamento para cada órgão e sistema. Isso, quem manda nisso são os chamados ou denominados componentes da carga, ou seja, componentes do estresse de treino. Quem são eles? Lembra agora da disciplina de treinamento desportivo na graduação, para quem está fazendo, para quem já fez. Primeiro componente, o mais importante de todos os componentes da carga, do estresse, a intensidade da carga de treino. Intensidade de carga, ou intensidade de treino, mas o mais correto é falar intensidade de carga. Aliás, antes me desculpem, Ô professor, mas eu vi um conceito que é carga interna e carga externa, qual a diferença? Bom, carga interna é isso que eu acabei de falar para vocês. O conceito real, verdadeiro de carga de treino se refere ao que alguns autores chamam de carga interna. Carga interna é o quanto o organismo foi exigido, o quanto houve de impacto, de solicitação funcional. Se a carga interna, a carga fisiológica, o estresse de treino, nada mais é do que um estresse fisiológico. Estresse de funcionamento do organismo. E a carga externa? A carga externa nada mais é do que a quantificação da carga do treino. Então, particularmente, eu não trabalho com esse conceito carga interna e externa. Carga é o que acontece aqui dentro. Agora, eu levantei 10 quilos 10 vezes, então eu levantei 100 quilos. Isso seria a carga externa de treino. A gente monitora a carga interna, por exemplo, a frequência cardíaca é um parâmetro. Concentração de lactato sanguíneo é outro parâmetro. A própria temperatura em si é outro parâmetro. Então, tem alguns parâmetros que nós podemos controlar, monitorar a carga interna. Depressão de glicogênio num treino e tal. Mas isso tudo, boa parte deles tem aí um aspecto invasivo. Então, nós podemos controlar. Em geral, a gente monitora, controla a carga, controlando o que nós entendemos aí, muitos na literatura, por carga externa. Então, eu vou controlar verdadeiramente cada um dos componentes da carga do treino. São eles que me dão a possibilidade de quantificar a carga e entender o que está acontecendo lá dentro do organismo. Tudo bem? Então, olha só. Primeiro componente, a intensidade da carga do treino, que é o componente qualitativo da carga. O que significa isso? É o componente que dá qualidade para o treino. O que significa um treino com qualidade? Não é um treino bom ou ruim, isso é qualidade. O que é um treino bom ou ruim? Aquele que vai mais diretamente para os objetivos. Aquele treino que a estrutura da carga dele vai mais diretamente para os objetivos definidos. Isso é um treino de qualidade. Não se julga a qualidade de um treino, se o treino é bom ou ruim, sem saber qual é o objetivo dele. Professor, eu estou fazendo tal coisa com o aluno, o que você acha? Qual é o objetivo? Não é melhor, ele faz qualquer coisa, não tem objetivo. Agora, quando verdadeiramente se tem objetivo, a intensidade é o componente qualitativo da carga do treino. É ela quem determina o direcionamento primário das adaptações que vão acontecer no organismo. Portanto, é por isso que ela é denominada como componente qualitativo da carga de treino. Ok? A intensidade está onde? Por exemplo, num treino de corrida, na velocidade de corrida. A quantos por cento eu estou da velocidade do VO2 máximo? A quantos por cento eu estou num treino de velocidade, da minha velocidade máxima de deslocamento de 50 metros? Meu VO2 máximo, a minha velocidade de VO2 máximo é de 15 por hora. Eu estou trabalhando a 11, a 12, a 13, tudo isso em intensidades diferentes. O impacto sobre o organismo é diferente a partir da intensidade que eu estiver relativa ao meu máximo. Eu preciso saber. A intensidade não é qualquer coisa. Não, corre a 11 por hora, corre a 10. Quanto é isso? 10 por hora pode ser 100% do VO2 máximo para o indivíduo e 50% para o outro. A intensidade, o estresse é completamente diferente. O impacto é completamente diferente. Então eu tenho que saber. Esse é o componente qualitativo. Onde é que está a intensidade na musculação? Aliás, quem quiser ver um pouco mais disso, tem uma aula nossa aí no nosso canal aqui do YouTube sobre carga de treino na musculação. E aí fala tudo detalhadamente. Mas quem é a intensidade na musculação? É o peso levantado em percentual de 1 RM ou peso absoluto. Preferencialmente ele tem que estar expresso ou pensado como? Em percentual de 1 RM. É o que mais? A amplitude do movimento. É a velocidade de execução do movimento, é a ordem dos exercícios que eu faço de um determinado grupo muscular, é a combinação dos grupos musculares na seção peito com bíceps, peito com tríceps,
Isso interfere com a intensidade relativa, tá? E é o que o caso denomina de teor das repetições, o tipo dela, se é uma repetição submáxima, quase máxima, máxima ou supramáxima. Ah, eu tenho um peso X, 50 quilos, eu aguento fazer 12 repetições máximas com ele, num exercício qualquer. Se eu fizer 12, o impacto dessa série foi de um jeito. Se eu fizer 11, o impacto é menor. A frequência cardíaca é menor, o nível de lactacidemia é menor, a secar no dia seguinte é menor, a resposta de pressão arterial na hora é menor, a resposta de lactato sanguíneo é menor. Opa, peraí. Quer dizer que uma repetição, duas, abaixo da falha já muda uma série de variáveis fisiológicas, sim, mudou o estresse. Agora esse peso que eu aguento fazer 12 máximas, eu peço para o aluno fazer 10. Fazer 9, fazer 8. A distância que eu estou da falha concêntrica determina uma intensidade relativa de treino menor. E nós monitoramos isso com o lactato sanguíneo na hora do treino, com a resposta aguda de frequência, a própria pressão arterial, a glicemia. Tudo variável fisiológica do nível de estresse, de carga interna de treino. No dia seguinte, a secar é menor, a percepção de dor muscular tardia é menor se eu faço um treino com 12 máximas ou 9, que eu chamo de submáximas. Mudam todas essas variáveis agudas e a secar a percepção de dor muscular no dia seguinte. Então é óbvio que a intensidade de treino foi diferente. Vejam que eu não estou agora igualando intensa carga com peso. Peso é um pedacinho da intensidade, que é um componente da carga. Então falar em peso como sinônimo de carga é um absurdo. É acabar com o treinamento. Muito bem, está aí a intensidade. Sabe o que isso aqui significa ou não? É por ela que começa o treino. Todo treino tem que começar a ser definido pela intensidade, seja um treino na esteira, na bike, no treino, na pista, na piscina ou na musculação. O primeiro componente, porque se você errar nela, esquece todo o resto. Tudo já estará errado, porque você acabou com a qualidade do treino. E sabe o que significa isso ou não? Cada uma das variáveis da intensidade, peso na barra, amplitude do movimento, a velocidade de execução. Cada uma dessas que eu falei é uma variável do componente. O componente é a intensidade. A variável são essas que eu falei. E na esteira, quais são as variáveis da intensidade? A velocidade e a inclinação da esteira. São variáveis da intensidade. Na musculação são essas que eu falei. Se você não tiver o controle de uma delas, você já perdeu o controle pleno sobre a intensidade. O treino está indo para o vinagre. A qualidade do treino é menor na medida que você não controla uma, duas, três, quatro, cinco, 6 variáveis. Se você não controlar nenhuma, você não controla a intensidade. Se você não controlar a intensidade, você perdeu a qualidade. Então o negócio é o seguinte, esquece todo o resto, deixa o aluno fazendo o que ele quiser. Tá? Segundo componente, agora a coisa é assim, ó. Para que haja adaptação no organismo, lembra, eu tenho que induzir, eu tenho que expor o organismo a um determinado estresse. Um mínimo necessário, princípio da sobrecarga de treino. O nível mínimo de estresse deve ser exposto ao organismo para que ele mude, para que ele se adapte. Quem determina isso para mim? Primariamente a intensidade. Eu tenho que saber qual é a intensidade ótima para cada indivíduo. 50% do VO2 máximo, 60%, 70%, 60%, 70%, 80% de 1RM, da velocidade máxima, da impulsão vertical máxima dele. Para cada indivíduo, para cada momento do processo, eu tenho que saber isso. E as intensidades são diferentes, não é? Para indivíduos sedentários, bem treinados, altamente treinados, é completamente diferente. E isso é teoria de treino. Teoria do treinamento, seja de força, para hipertrofia, seja de capacidade aeróbica, anaeróbica, não interessa. Tudo tem teoria. Nada é sem controle pleno da intensidade. Senão não é treino de treinador, de gente formada de verdade. Aí é treino de aventureiro. Agora, eu tenho uma intensidade. A partir daqui, o estresse já está primariamente definido no momento em que eu tenho intensidade. 80% do VO2 máximo. Agora eu tenho que, para montar esse treino e a carga, e para fechar o estresse, para ter a melhor resposta, eu tenho que responder para mim o seguinte: qual o volume adequado para essa intensidade? Qual o tempo que ele deve permanecer exposto a esse estresse? Porque o estresse primariamente é determinado pela intensidade. A pergunta seguinte é: qual o tempo mínimo que ele deve ser exposto a esse estresse? A essa intensidade. Aí entra o volume, que é o componente quantitativo da carga de treino. Quanto de estresse? Quantos minutos, no mínimo? Quantas repetições?
quantas séries totais, quantos exercícios para determinar o quê? O tempo total que ele deve ser exposto à intensidade, por exemplo, 70, 75 a 80% de uma RM que eu usei num treino da pirâmide crescente, num método da pirâmide crescente. Quanto tempo esse indivíduo deve ficar na intensidade de 80% do VO2 máximo? Depende de quanto tempo ele aguenta. Se o indivíduo aguenta 10 minutos é uma coisa, se ele aguenta 20, o volume de treino para os dois não é o mesmo. Quanto ele aguenta? Não sei. Então esquece. Vai ficar com regrinha mágica de, corrida para treino aeróbio 30 minutos. Quem falou isso? Isso não é regra de treino. Isso é conversa de boteco, gente. Então tá aí, o volume é também individual, porque primeiro, depende da intensidade. Não existe volume dissociado da intensidade. Entenda que todos os demais componentes são vinculados à intensidade, são subordinados a ela. Quem manda em tudo é a intensidade. O volume é subordinado a ela, a densidade que nós vamos ver é subordinada a ela, e a frequência é subordinada a ela. Por isso que eu tenho que entender tudo de controle de intensidade de carga de treino, gente. Senão vai estar tudo errado a todo momento. Pronto, então o volume o que é? O quantitativo. Resposta quanto? Por exemplo, vai correr quantos quilômetros ou quantos minutos? Pronto, na musculação, quantas repetições, quantas séries, quantos exercícios totais. Isso tudo é volume de carga de treino. E que sempre estará subordinado à intensidade. Portanto, não se define o volume primeiro para depois definir a intensidade, porque ele é subordinado. Ele é menor do que ela. Terceiro componente da carga de treino, a densidade da carga de treino. Ela mostra para a gente, só existe isso em treinos que tem momentos de trabalho e momentos de pausa, de recuperação. Então a densidade é quem mostra para a gente a relação estímulo-pausa, trabalho, recuperação. Por exemplo, em treinos intervalados, extensivos ou intensivos. Aí eu fiz lá 2 minutos de trabalho por 1 minuto de recuperação. Opa, eu fiz uma densidade de 1 para meio. Não, eu fiz uma densidade de 1 para 1. O tempo de pausa é igual ao tempo de trabalho. 1 para meio. 1 para meio. Daqui, primeiro estímulo, pausa. A recuperação é metade do tempo de pausa. 1 para 1 é igual. 1 para 2. A recuperação é o dobro do tempo de pausa. Todo treino que tiver trabalho, recuperação, o tempo da recuperação deve ser subordinado ao tempo de trabalho. Aí eu vou lá na musculação e a pessoa fica 1 minuto, descansa 1, 1,5, 2, ou não controla nada de descanso. Está errado. Quanto tempo vai descansar? Depende de quanto tempo trabalhou. Quanto tempo trabalhou? Depende da intensidade. Se eu coloquei 50% de uma RM, eu vou conseguir fazer 20 e tantas repetições, eu trabalhei 1 minuto e pouco. Qual é a densidade ótima para esse estresse mais metabólico? Tem uma relação ótima. Até 1 para 1 no máximo, porque é treino de resistência. Agora, eu coloquei 80% de uma RM, fiz 8 repetições, máximas ou abaixo da falha. Agora, você tem uma outra relação de densidade. Não dá para ser 1 para meio. Na resistência dá. Até 1 para 1 aqui é de 1 para 1 para cima. Aí, do que depende isso? De qual era a intensidade. Portanto, não se define tempo de recuperação sem olhar para cá, porque é ela que determina o tempo que você vai ficar numa série, por exemplo, ou num sprint na esteira, num treino intervalado. Eu coloquei 100% do VO2 máximo, eu coloquei 90%. E quanto eu chego, por exemplo, da fadiga, da falha concêntrica, determina lá na musculação essa relação. Quanto mais perto eu chego da falha, a densidade tem que ser maior. É meio óbvio. Se não, agora, qual a relação que isso aqui tem com a intensidade? Relação direta. Quanto menor for essa relação aqui de trabalho-pausa, portanto, quanto mais enxuta for a densidade, a intensidade relativa aumenta. Fiz uma série com 8 repetições máximas, esperei 2 minutos. Se eu esperar 1 minuto, quando eu entro para a próxima, o nível ainda de fadiga acumulada é enorme. Então eu vou conseguir fazer menos repetições com aquele mesmo peso. Por quê? O peso fica mais pesado. Se eu descanso menos tempo entre uma série e outra, fica mais pesado. Ou fica mais difícil de eu fazer o próximo trabalho de sprint, aí a 90%, 100% do VO2 máximo. É óbvio, isso levou a um aumento da intensidade relativa. Portanto, a densidade interfere diretamente com a intensidade.
Isso significa o seguinte, a densidade interfere com a qualidade do treino. Então tem que ser controlada. Em ambiente de musculação, a coisa mais difícil do mundo é encontrar alguém que controla rigorosamente a densidade. Não controla aqui, vai controlar aqui. Não tiver controle de densidade, esquece, o treino está uma porcaria. Perdeu o controle da qualidade. Por esses três componentes, gente, são os que eu, Cássio, denomino de componentes agudos da carga do treino. Porque são da hora do treino. Todo treino você tem que definir uma intensidade, um volume, no mínimo, se for um treino contínuo. Quando o treino tem relação trabalho-pausa, estímulo-recuperação, você entra com o terceiro componente. Eles são da hora do treino. O último componente da carga, do estresse, é a frequência da carga de treino. Que a frequência é também um componente quantitativo, é também um componente de volume. Mas agora do volume, por exemplo, de um microciclo de treino da semana. Quantas sessões na semana para que haja estresse que obrigue a adaptar? A frequência, ela responde a seguinte pergunta. Esse estresse aqui do treino, com a intensidade, com volume e ou densidade, o organismo deve ser exposto a esse estresse. Quantas vezes por semana, ou por um período de um mês, quantas vezes esse estresse deve aparecer de novo, para que obrigue o organismo à adaptação, ou a promover as adaptações. Obrigue o organismo a se adaptar. E com qual intervalo de tempo o estresse deve aparecer? 2 dias, 1 dia, não, isso aqui pode ser com 24 horas, não, precisa de 72 horas, precisa mais. Do que depende isso agora? De novo, da intensidade da carga, porque quanto mais alta for a intensidade e depois o estresse do treino, o tempo de recuperação, a curva da recuperação, ela é mais horizontalizada, ela leva mais tempo para recuperar desse treino. Se leva mais tempo, a frequência de exposição deve ser menor. Tem um treino, depois só 3 a 4 dias, outro. Agora, o organismo recupera mais rápido desse treino, então ele deve aparecer mais. Aí, para respeitar aquela historinha, aquele princípio da supercompensação. A recuperação mais rápida, que é totalmente dependente da intensidade, e secundariamente do volume e da densidade da carga, depende do quanto o organismo teve a sua ruptura homeostática determinada. Qual foi o nível de ruptura homeostática? Quanto maior for essa ruptura homeostática, a recuperação é mais lenta. E aí a supercompensação vai estar um pouco mais depois, a frequência é menor. Portanto, gente, a própria frequência é também subordinada à intensidade e secundariamente ao volume, ao estresse diário do treino. Mas a intensidade é altamente determinada. Vejam que está todo mundo subordinado à intensidade. A qualidade está aqui. Espero que isso tenha deixado claro o valor, o papel, a importância do controle da carga. Em primeiro lugar, o que ela é e a importância do controle dessa carga de treino para todo e qualquer tipo de treino que nós realizarmos, seja treino para melhora de capacidade de resistência, de flexibilidade, de velocidade, agilidade, de força, não importa. Em todos eles existirá sempre uma carga, um estresse para o músculo e para o organismo como um todo, e entender esse estresse implica em muito do entendimento do que está acontecendo nos músculos e no organismo inteiro e, portanto, determina exatamente o que irá acontecer no organismo agudamente e como ele irá mudar ao longo de um determinado período de tempo. Vejam que nos exemplos que eu dei em relação às manipulações de variáveis, por exemplo, de intensidade no treino, já mexe com a resposta aguda de frequência cardíaca, de débito cardíaco, de resposta vasodilatadora, de fluxo sanguíneo local, de resposta hormonal, de adrenalina, de insulina, de glucagon, de cortisol, de GH, dos hormônios metabólicos como um todo, de mecanismos de termorregulação. Gente, o organismo vai funcionar na hora do treino e vai mudar com sessões de treino da maneira como eu, treinador, quiser. Porque quem manipula o estresse sou eu, vírgula, desde que eu tenha absoluto domínio e conhecimento do que significa cada variável que eu manipulo de cada um dos componentes para que eu possa gerar no organismo alheio o estresse devido, o estresse necessário a cada sessão de treino. E esse estresse deve ir aumentando sessão a sessão, micro a micro, princípio da sobrecarga progressiva de treino. Espero que vocês tenham entendido isso. Vejam as nossas aulas aí, principalmente uma aula de
de musculação sobre carga de treino na musculação, uma aula mais extensa, com mais detalhamento sobre isso. E acompanhe as demais aulas nossas sobre também algumas dessas variáveis dos vários componentes da carga de treino. Obrigado, pessoal.